O povo me chama de chefe e eu chamo todos assim. Agora, vamos nessa! Você está no meio de uma conversa incrível no podcast do chefe. Não desgrude, pois temos muito a explorar. Alô, alô, meu povo de Ubatã, do Médio Rio das Contas, da Bahia, do Brasil e por que não dizer do mundo? Afinal de contas, a rede social abrange todo mundo. Hoje nós estamos no início aqui, esse episódio do podcast do chefe com o host Wesley Faustino, que sou eu. Vou conversar hoje com esse amigo de infância, engenheiro químico, químico industrial, licenciado em químico e com mestrado na área, diretor de várias empresas na área de borracha microporosa, jogador de futebol, jogou muito tempo aqui na seleção de Ubatã, na seleção de Ilhéus também no futebol de salão, né? O Gleibe Santana, conhecido mais como Leno Santana, amigo nosso aqui de Ubatã, que muito vocês ouvem falar, mas ouvem falar quando se fala do bairro São Raimundo do loteamento, né? Tem uma polêmica na cidade devido ao estádio de futebol, que na verdade não é um estádio, é um campo cercado com muro, que todo mundo reclama, fala na cidade, sobre que o terreno não é da prefeitura. Aí eu falo com Leno Santana, nosso amigo. Seja bem-vindo ao podcast do chefe, Leno. Obrigado, Wesley. Obrigado a todos. É um prazer estar aqui atendendo o seu convite e participar do podcast do chefe. Estou aqui ao seu inteiro dispor para tirar as dúvidas no que eu puder esclarecer. Muito bem. Me diga uma coisa, Leno. Quantos metros quadrados tem aquela área ali do estádio de futebol? A área do estádio, a área morada mais o entorno, gira em torno de 16 mil metros quadrados, ou cerca de 1,6 hectares. Em torno você fala ali estacionamento. Estacionamento, áreas, vias de acesso, né, como for chamar, pelo muro do estádio, né? Certo. Nós chamamos de entorno. 16 mil metros. 16 mil metros quadrados. E hoje comentam-se que não pertence ao município de Ubatã. O município não tem documento daquela área. Verdade. Aí tem quantas pessoas se dizem dono daquele terreno, documentados? Exato. Hoje nós temos ali dentro da área do estádio morada mais o entorno, somos 8 proprietários. O Espólio Laudelino Santana, que detém cerca, eu estimo em torno aí de uns 36 a 38 lotes, que dá em termos percentual da área cerca de 65% da área ocupada. E fora o espólio de Laudelino Santana, existe mais 7 outros registros matriculados no cartório de registro de imóvel da comarca de Ubatã. Eu sei que tem um que é até da Telebahia, que ali foi uma torre da Telebahia. Exato, né? Exato. A Telebahia tem ali, teve durante um certo tempo uma área murada, depois se tornou estádio e essa área murada perfazia um total de 8 lotes de terra. Agora sim, o que eu não consigo entender é o seguinte: quando se constrói um equipamento daquele, que foi na época do governo do prefeito Almenizo Braga Lopes, não é isso? Não faz de um dia para a noite. Verdade. Né? Deve ter levado ali mais de um ano para construir um muro daquele, que tinha vestiário, tinha tudo. E assim, o cara chegou lá, eu não acredito, chegou lá com as máquinas, com o cimento, com o predeiro e começou a fazer. Deve ter tido alguma conversa com alguém da família. Ou não existiu essa conversa, foi assim, invadido, ou não. Eu não entendo isso. O que eu posso lhe dizer que quando se deu início à construção do estádio, em 1986, nessa época eu estava estudando na Universidade Federal da Paraíba. Quem era o responsável pela administração dos bens do espólio Laudelino Santana era o meu falecido irmão Gleide Santana. Não existe, por parte da nossa família, doação daquela área para o município. Documentado. Documentado. Agora, tem que se levar em consideração a situação da região socioeconômica neste período, onde nós tivemos o início, propriamente dito, aqui na região da Vassoura de Bruxa, na cultura do cacau.
nós tivemos um dos períodos mais secos na Bahia, salvo engano, se não foi em 1986, foi em 87 que nós tivemos um índice pluviométrico de 680 milímetros no ano, o que representa cerca de 1/3 do que habitualmente chove aqui. Então nós tínhamos uma condição muito difícil. Agora, no tocante à área a ser construída, na época o prefeito em questão teve vários processos abertos na justiça. É tanto assim que os proprietários, né, todos, têm ação na justiça e é uma área sob júdice. E para comprovar isso, foi feito, ultimamente nós temos conhecimento da conclusão do primeiro processo a ser aberto, que pertence a um espólio. Esse espólio tem 10 terrenos dentro da área do estádio. Essa área em questão. Em questão. Esse foi o primeiro proprietário a mover a ação. Essa ação já foi julgada e já foi sentenciada. E a sentença é que o município pague os 10, referente aos 10 lotes que o espólio tem, na forma de precatório. Não iniciou o pagamento porque é uma fila aqui em Batã, não é pequena, né? Mas as coisas não foram assim mansa, pacífica, como hoje a gente está vendo, assim... Porque outro dia eu vi uma entrevista na FM e várias pessoas contestando, né? Aí o pessoal fala que a família que é detentora da maior parte, devia doar para poder para o estádio, que está sem futebol, devia fazer isso. Mas assim, existe algumas outras áreas na Ubatã que era de proprietário, que era particular, e a prefeitura fez algum processo, tomou? Pronto, você tocou num ponto chave. Quando se trata do estádio de Ubatã, as pessoas entendem que a área deve ser doada. Certo. Aí, vou salientar aqui. A Delegacia de Polícia de Ubatã, mais o ginásio de esporte de Ubatã, foram construídos numa área que foi desapropriada pela prefeitura da fazenda chamada Relíquia. Aí vamos que era da tua família? Foi da minha família. Nós vendemos para o Wilson Miranda em Salvador. O Wilson Miranda é até hoje o proprietário dessa fazenda. Certo. Originalmente ela era cerca de 88 hectares. Com o passar do tempo, o Wilson Miranda tem uma área menor hoje, salvo engano, 19 hectares remanescentes. Então nós temos a Delegacia de Polícia mais o ginásio de esporte construído em áreas desapropriadas. Essa desapropriação teve que ser indenizada em dinheiro. Certo. Nós temos o Matadouro, que também foi uma área desapropriada, paga em dinheiro. Nós temos a rodoviária, foi uma área desapropriada, paga em dinheiro. Nós temos o posto de saúde do São Raimundo, foi uma área desapropriada e paga em dinheiro. Posto de saúde do Relíquia, desapropriada, paga em dinheiro. A área onde nós temos umas casas construídas no Relíquia, casas populares, foi desapropriada, paga com dinheiro do município, doada ao Estado, o Estado construiu as casas e tivemos o processo da invasão. Então, assim, existe todas as terras adquiridas pelo município de Ubatã, veio de desapropriação onerosa, ou seja, teve um custo para o município. Tem aquela da canoagem também, né? Isso, olha, tem a área da canoagem, você lembra bem, tem a área da canoagem, o posto de saúde da comissão foi uma área desapropriada, as casas que foram recentemente entregues foi de uma área desapropriada. Lá na Bica. Essa das casas lá onde foram entregues, salvo engano, a desapropriação aconteceu na gestão de Agilson Muniz. Certo. Então, respondendo a sua pergunta, são várias áreas, vários imóveis adquiridos pelo município via desapropriação. Adquirido de pessoas particulares para construir equipamentos públicos. Equipamentos públicos. Exato. Entendi. E por que o estádio tem esse imbróglio que todo mundo... Porque assim, pelo que... Eu lembro que quando eu fui vice-prefeito aqui de Ubatã, a gente, na época, conseguiu uma emenda, através eu e Nino Maragon, que era o presidente do PDT, Nino, com o deputado Roberto Carlos, de 900 mil para reforma do estádio, que incluía construção do muro, terminar o muro, fazer arquibancada, melhorias em geral, né? E quando eu fiquei à frente, que eu fui no cartório ver lá as certidões, não existia nenhuma certidão
em nome do município de Ubatão, todos de terceiros. Que aí a gente começou a correr atrás e acabou perdendo a emenda, já perdemos duas. Uma do deputado Roberto Cali e uma da deputada Alice Portugal, que foi através de Agilson, do prefeito Agilson, que tinha conseguido. Entendeu? Porque sempre não pode construir nada, porque ali não é terreno do município. Exato. Você tocou bem num ponto que vale salientar. Quando eu citei os equipamentos, né, construídos com recurso público, que hoje pertence à prefeitura, eu não citei o campo do aterro. O campo do aterro foi desapropriado. Que era de tua família também. Exatamente. Foi desapropriado na primeira gestão de Cimeira. Ali, quem fez a negociação fui eu e o secretário de administração da época, que estava no cargo. Isso na gestão da prefeita Cimeira. Como o município tinha um problema de caixa, nós fizemos um acerto e aquela área ela ficou desapropriada em 20 parcelas. Agora me diga uma coisa, a área do campo do aterro, onde hoje tem uma quadra de futebol, quadra de futebol e o colégio Jeová Benjoíno, é a mesma situação do terreno do estádio? Não. Qual é a diferença? Lá no campo do aterro não existia nenhum outro proprietário que não fosse a minha família. 100% do 100% espólio de da minha vocês. família. Então, por isso que eu tomei uma iniciativa de puxar a briga com o município. E nós levamos para a justiça, e isso durou. Durante o período da gestão de Agilson, que houve uma transição de 14 prefeitos, Isso. nada se resolveu naquele período, mas a questão já estava instaurada junto à justiça. Só quando entrou a gestão de Cimeia que houve a negociação e nós então fizemos o acerto e via desapropriação a minha família foi indenizada. O campo, o estádio é diferente. O estádio não é só os terrenos pertencentes à minha família. Então eu não posso tomar uma atitude sozinho, certo. Tá certo? Existem 7 outros proprietários que cada um faz a sua maneira. Então, aí falando para você, Wesley, assim, eu não posso lutar a batalha dos outros. Agora sozinho. me diga uma coisa, o poder público já procurou você, ou você sabe se já procurou algum dos outros proprietários para tentar conversar, ou reunir, tem que reunir todos e ter uma conversa. Eu falo você porque tem a maioria da área do terreno, né? Já teve alguma conversa? Tá, já teve, sim. Na atual gestão, eu fui procurado por 7 pessoas diferentes. 7. 7 da prefeitura. 7 pessoas que trabalham na administração do atual prefeito. Certo. 7. Dessas 7 pessoas, eu tive uma conversa muito proveitosa com o procurador-geral do município, onde nós sentamos, eu, o procurador, Cássio, que é meu Cássio irmão, é teu irmão. meu irmão, e mais o representante do espólio que tem os 10 terrenos que já foi indenizado certo. na forma de Precatório. Nós tivemos uma conversa que era para se entender num preço que fosse acessível ao pagamento da prefeitura porque assim, e à condição. Você falou em preço, é bom, porque assim, nas entrevistas que tem nas rádios, eu vejo o público entrando e dizendo, que o pessoal da família de Cicrano quer um preço exorbitante, quer isso, quer aquilo, assim, e acaba botando sua família como empecilho para o estádio. Pronto. Ser um estádio de verdade. Perfeito. O melhor momento que você me colocou foi esse. Eu, então, depois da conversa com o procurador-geral, pedi uma audiência com o prefeito. E o prefeito prontamente me atendeu. E nessa audiência com o prefeito, eu expliquei para ele que estava tendo, correndo a boca miúda, uma conversa de que a minha família estava dificultando o processo de aquisição do terreno para a legalização do estádio. Expliquei para o prefeito que não era verdade o que se comentava. Expliquei para ele que fui eu o responsável pela negociação da venda da área do campo do aterro, na gestão de Cimeia, e expliquei que o valor que se ventilava como fofoca, eu nunca disse aquilo. Certo. Inclusive, o valor que eu tinha discutido com o procurador-geral era um valor muito
fácil de ser atendida pela prefeitura. E não impus a condição de um único pagamento. Deixei a critério da administração ver uma possibilidade, né, contanto que acontecesse o pagamento dentro da gestão. Né? E nós ficamos nesse ponto aí. Então, assim, tem muita gente, né, hoje se tem um termo que é o tal do hate, que é o propagador do ódio nas mídias sociais, e o cara, às vezes, ele não está em Ubatã, às vezes está afastado, e aí ele faz um comentário sem conhecimento de causa. Tem muito isso, até nos grupos de WhatsApp, né? Isso. Eu acompanho. E esse tipo de comentário, Wesley, pô, é maldoso, entendeu? Não faz bem, você fica chateado, você provém de você quer o bem para a família. Pô, eu participei de esporte em Ubatã minha vida inteira. Até hoje ainda jogo bola para os veteranos. Pô, e assim, eu quero ver o bem de Ubatã. Nós olhamos para as cidades em volta, pô, só a gente que não tem um estádio, velho. Agora sim, o que eu quero compreender, que eu não entendo, é como é que um equipamento daquele é construído, né, num terreno de terceiros e, como assim, não tem nenhum documento, ninguém assinou nada, não existe nenhum documento assim, pelo menos, eu falo de sua família, que é o maior detentor de terreno, passando para eles ou emprestando. O pessoal diz que tem aquele documento que assina, que vale por 2 anos, né? Se não fizer em 2 anos, perde valor. Existe algum, não existe nada? Não. É bom, eu acho que cabe um esclarecimento, né? Que nós estamos falando de uma área e esse podcast ele vai ser assistido por diversas pessoas que não são de Ubatã. Isso. Que não conhecem. Então, assim, para você que está assistindo, essa área do estádio, ela está localizada dentro de um loteamento regulamentado. Esse loteamento ele foi aprovado em 1975. É o loteamento São Raimundo. É o loteamento São Que Raimundo. homenageia teu irmão. Isso, o irmão mais velho. Esse loteamento foi aprovado, ele tem 680 lotes. Certo. São 38 quadras, num total de 22 hectares. 22 hectares dá 220 mil metros quadrados, dos quais 16 mil está ocupado por esse equipamento público, que é um campo mural, dito estádio. Então, assim, essa é a situação geográfica do estádio. Então, não surgiu do nada, sabe, Wesley? É tanto assim que tem as questões da justiça. As pessoas foram e brigaram. Os donos. Todo mundo foi lá e moveu uma ação. É tanto assim que minha família até hoje não tomou uma atitude e eu não tomei uma atitude porque existe uma ação. A área está sob júdice. Então, assim, pelo que você fala, a prefeitura, qualquer coisa que o poder público de Ubatã fizer ali, está cometendo ilegalidade. Sim. Porque não pode usar o dinheiro público num terreno de terceiro. Eu não sou especialista em direito público. Segundo o advogado que nos assessora, o prefeito corre o risco de cometer um ato de improbidade administrativa. Usar o dinheiro público indevidamente. Para exatamente. Fazer qualquer melhorias, benfeitorias. É tanto assim que, se você puxar pela memória, o último evento promovido pelo município de Ubatã na área do estádio foi o seu campeonato de pipa. Não houve nada de lá para cá promovido pelo município. A área do estádio não é ocupada pelo município. Mas me diga uma coisa, tem algum processo na justiça que impede do município usar para fazer alguma coisa? Não tem empecilho nenhum. Não. Agora, é ilegal ele manter a área como está. Certo. Tá certo? É tanto assim que ele não se tornou proprietário até hoje. E passaram várias gestões. Não é só a atual. Não estou aqui queimando o atual prefeito. Mas assim, o prefeito pegou um problema na mão dele. Certo. Tá certo? E o que nós estamos vivendo hoje não é um problema ocasionado na gestão do atual prefeito. Vem lá de trás. Isso vem de longas datas. Tem pelo menos aí 20 anos ou mais a gente tem essa questão. Então não é culpa do atual prefeito. A questão de se resolver, se ele tiver a boa vontade, será bem-vindo por nossa parte. Porque se não resolver com os proprietários, não vai ter nenhuma emenda, nenhum dinheiro público da União para poder usar ali. E assim, com a verba própria, recursos próprios, é difícil para
reformar aquele estádio, construir arquibancada e dar as devidas condições pro pessoal que joga bola em Ubatã, né? Então, assim, viu, Wesley? Agora me diga uma coisa, ali, como fez o loteamento, ali tinha uma rua, passava a rua ali. Duas. O estádio, ele está em cima de 3 quadras. A quadra 25, 26 e 27. Entre a quadra 25 e a quadra 27, que fica a 26, tem 2 ruas obstruídas. Ah, entendi. Agora me diga uma coisa, Leno, todo mundo, você sabe que assim, na cidade todo mundo é desembargador, todo mundo é juiz, né? Todo mundo assim. O que eu pergunto é o seguinte, há a possibilidade do poder público de Ubatã, através do processo de uso capião, certo? Sim. Pegar aqueles terrenos dos proprietários? Existe essa condição? Porque assim, pedir, eu sei que pode. Se quiser entrar com processo solicitando o direito do uso capião, sim. Agora sim, você que vem trabalhando nisso, estudando sobre isso, existem as condições para a prefeitura fazer isso? Bom, é viável? O Instituto da Uso Capião pode ser exercido tanto pelo poder público, na forma de município, Estado, Distrito Federal, a União, como também do particular sobre a área pública. A questão toda se resume nas condições. Quando você entra e pede a uso capião sobre uma área, você reúne todos os requisitos para ter o direito reconhecido pelo sistema judiciário brasileiro? Uma das condições está que a área seja, que a sua posse seja mansa e pacífica. Mansa quer dizer que você não tem problema. Ora, se você tem um processo que já foi julgado, foi tramitado, julgado, e a sentença é favorável ao proprietário, ao particular. Particular, que é aquele espólio que detém os 10 terrenos, e já está na forma de pagamento, no precatório. Então você não está na posse mansa. E assim, se eu não me engano, nas coisas que eu andei lendo, parece que também tem que ser para moradia, né? Isso. Aí é que está. O Instituto do Uso Capião tem finalidades específicas. Tem finalidade específica e tem áreas específicas definidas. Então, eu não posso dizer muito porque só posso me manifestar quando houver necessidade frente a uma corte. Mas, assim, o que eu posso dizer para o município você tem os recursos, você tem todas as condições? Não, você acha que o município não reúne as condições necessárias para ser agraciado com o uso do capião. Agora, outra coisa assim que eu vou até entrar um pouco não vou dizer na intimidade, né? Porque eu soube que o município botou você na dívida ativa porque você estava devendo os IPTU daqueles terrenos que eles estão dizendo que não é seu. Exatamente. Deram um tiro no pé, literalmente. Numa certa gestão, não é na atual. Certo. Ok? Numa certa gestão, chegou uma cobrança lá em casa me dando 48 horas para eu sanar uma dívida ativa de um valor X. E eu procurei saber quais eram os terrenos. Eram os terrenos dentro do estádio. Que foi o que eu fiz. Peguei um inteiro TU de um dos terrenos, do qual nós somos proprietários, e dei como forma de pagamento da dívida. E não tive a contestação por parte do município de que não era devido o terreno. Então, assim... Eu paguei a dívida. A prefeitura botou você na justiça, na dívida ativa, dizendo que você está devendo IPTU do terreno dentro da área do estádio, que eles alegam que não é da sua família. Aí você pegou o mesmo terreno de lá de dentro. Um terreno, sim, do valor da dívida e deu como garantia. Como garantia de pagamento. E a justiça aceitou, a prefeitura todo mundo não teve contestação. Não teve contestação. E aqueles terrenos ali são parte no nome de sua família e parte no nome de 7 outras pessoas. 7 outras pessoas. Dentre essas pessoas. Que está registrada no cartório de imóveis. Isso. Exatamente. E o único que não tem é a prefeitura. O único que não tem é a prefeitura de Ubatã. Tá difícil. Entendeu? Essa questão aí. E o curioso é assim, quem tá longe, quem não vive, quando você só ouve parte da história, você termina formando uma opinião e termina pegando alguém, um lado, transformando
no marginal e o outro no herói. Normalmente, quem é o herói? O poder público. Aí minha família fica marginalizada, achando que nós não queremos resolver o problema, que nós somos os encrenqueiros. Não, pô, nós não somos. E se fosse Vocês estão dispostos a resolver. Claro, sempre tivemos disposto. É tanto assim que eu pedi audiência com o prefeito, fui atendido, o prefeito me atendeu muito bem, e eu expliquei a questão, me coloquei à disposição quando ele achasse o momento oportuno que chamasse. Agora, o terreno pertence à sua família. Pertence. Né? Até o juiz da comarca de Ubatã decretar que aquela área é de propriedade de outro, ela está pertencente à minha família. Você tem documento, tem tudo, e você garante e afirma que não existe nenhum documento da sua família fazendo doação. Fazendo doação. Não existe. Nem do seu pai lá na época, do seu Laudilino, nem não existe. Dos representantes legais depois disso, nada. Não existe. É curioso assim, sabe, Wesley? Porque são poucas pessoas com quem eu converso a formação da cidade de Ubatã na área. Ubatã está crescendo em cima de 5 fazendas. Eu vou citar só o sobrenome, tá? Ubatã cresce em cima da fazenda dos Dias, dos Azevedos, atualmente do Santana, dos Neves, tá? É porque a área de expansão, né, não tem. Exatamente. Então, assim, se você pegar hoje, na relação de bens do município, o município de Ubatã não tem nenhuma área superior a 2 hectares. É complicado. E só para assim, a gente encerrar, Leno, essa conversa, aquele processo da REURB que o município estava fazendo aí, aquilo ali atingiria alguma coisa da área do São Raimundo, do estádio, ou só é exclusivamente, como diz, social para as pessoas muito necessitadas? Tem alguma informação daqui? Tenho. Assim, a REURB que tentaram fazer em Ubatã e não deu certo, existe 2 tipos de REURB. Existe a chamada REURB social, quando ela é promovida pelo poder público, e a REURB econômica, quando ela é promovida pelo particular. Que essa era social. Isso, essa era social. Essa REURB social, existe critérios para o poder público passar a ter o direito a dar o título de propriedade. Existem etapas a serem seguidas. E essa REURB que tentaram fazer não obedeceram à sequência. E fizeram cobranças indevidas. Você não pode cobrar, já que é uma REURB social, você não pode cobrar da pessoa que não tem a casa legalizada um valor. Eu me recordo bem que um site de Ubatã veiculou um extrato de um pagamento cobrado pela empresa que veio fazer a REURB. E depois devolver o dinheiro, ressarciu a pessoa. E o prefeito de Ubatã fez um ato administrativo rescindindo o contrato. Ou seja, suspendeu todo o processo com essa empresa. Agora, se você me perguntar do detalhe, como é que aconteceu lá dentro, por quê, aí eu não sei. Eu só estou relatando aqui a consequência. Aí, na pergunta que você me fez atingiria o São Raimundo? Sim, atingiria o São Raimundo. Porque o São Raimundo, por ser um bairro muito grande, ele tem um bolsão de pobreza, que fica nas imediações da Xavier, em Ubatã. Então, esse bolsão de pobreza lá, as pessoas não reúnem. É uma condição para estar fora da classe média. Estão, sim, dentro das condições sem condição financeira, que seria atendida pela REURB social. É até onde eu sei, né? Então assim, eu não posso externar muito, porque a minha família não foi envolvida ainda nesse processo. No dia que, se for, aí vamos ouvir os nossos advogados e ver as orientações, né, a ser seguidas. Leno, eu quero agradecer você aqui nesse episódio, mais um episódio do podcast do chefe. E nesse momento aqui cultural, aqui com a coleção Gente da Bahia, uma biografia de Paulo Maracajá, foi presidente do Bahia, quando o Bahia foi campeão brasileiro de 88. Paulo Maracajá foi do Tribunal de Contas, está aposentado e é o maior cartola
ídolo da torcida do Bahia, que eu quero aqui lhe presentear, que você é torcedor do Botafogo, que infelizmente, e de torcedor do Bahia que vai cair, pelo que eu vejo, né? É o livro de Paulo Macajá. E agradecer a todos, que todos se inscrevam no canal e dê aquele like. Esse foi mais um podcast do Chefe, com Wesley Faustino. Obrigado por nos acompanhar. Não se esqueça de seguir, compartilhar e deixar seus comentários nas redes sociais. Até a próxima! Aqui é Wesley Faustino, o Chefe, encerrando mais um episódio emocionante. Até breve!